Olá, estamos aqui para falar sobre a inteligência emocional como um fator de desempenho profissional. Para entender melhor essa história, nós precisamos regredir no tempo e voltar para o início dos anos 90, quando até essa época as empresas, as organizações utilizavam como principal critério na contratação de profissionais aspectos técnicos. Era preciso, na época, identificar o profissional mais competente tecnicamente. Então, eram contratados os alunos com as melhores notas na universidade, os profissionais que tinham um currículo recheado de cursos técnicos, né? Era preciso identificar aquele profissional que tivesse o maior QI, o quociente de inteligência. Então, esse era o critério vigente na época, né? Por essa época também, diversos estudos, diversos psicólogos comportamentais começaram a estudar o desempenho das pessoas do mercado, o desempenho das pessoas dentro das organizações, né? Um desses estudos, que resultou na publicação de um livro chamado Inteligência Emocional, foi realizado pelo psicólogo americano Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele identificou que não eram os profissionais tecnicamente mais competentes que tinham os melhores desempenhos. Não eram necessariamente os alunos que tinham a melhor nota na universidade que conseguiam obter mais sucesso no mercado. Havia outros componentes, né? Que componentes eram esses, né? Eram pessoas, em geral, as pessoas que obtinham grande sucesso, eram pessoas que, em geral, tinham espírito de liderança, eram pessoas muito motivadas, eram pessoas que sabiam focar e perseguir objetivos, eram pessoas que se comunicavam bem, se relacionavam bem com o público, que trabalhavam em equipe, eram pessoas criativas. E ele começou a perceber que esses comportamentos eram comuns a todas as pessoas de alto desempenho, todas as pessoas de sucesso. Então ele resolveu chamar esses comportamentos de inteligência emocional, né? Então, por essa época começou-se a descobrir o seguinte, uma coisa que hoje é óbvia, né? É preciso ter inteligência emocional para fazer com que a sua competência técnica seja transformada em um trabalho útil para a sua organização. Então, repassando o que é competência, inteligência emocional, nós vamos identificar os seguintes comportamentos. É preciso ter uma grande capacidade de focar e perseguir objetivos, né? É preciso que o profissional seja motivado e tenha uma atitude proativa. É preciso que o profissional seja comunicativo, saiba se comunicar com as pessoas. É preciso que o profissional saiba se relacionar interpessoalmente e saiba trabalhar em equipe. É preciso que o profissional seja criativo, seja inovador, procure encontrar novas soluções para problemas antigos. Então, essas são as competências comportamentais chamadas de inteligência emocional, né? E aí surge uma reflexão, né? É possível desenvolver a inteligência emocional, né? E se é possível, como desenvolvê-la? Qual o melhor caminho para desenvolver a inteligência emocional? Então, existem 5 fatores que precisam ser trabalhados no comportamento humano para se chegar ao desenvolvimento da inteligência emocional, né? Então, quais são esses fatores? Primeiro, autopercepção. É preciso que o profissional desenvolva a sua capacidade de conhecer a si próprio, né? Para ele identificar as suas fraquezas, as suas forças, os seus erros, os seus acertos. Então, desenvolver a capacidade de autopercepção. Segundo, desenvolver a capacidade, o autocontrole, né? Que é a capacidade de gerenciar, de gerir as próprias emoções, o estado de espírito, o seu humor. Então, segundo passo, o autocontrole, desenvolvimento do autocontrole. Terceiro passo, o desenvolvimento da automotivação. Automotivação é a capacidade de você mesmo se motivar, você não depender de outras pessoas motivar você. Quarto, desenvolver a empatia.
A empatia é a habilidade de harmonizar-se com as pessoas através da comunicação não verbal. Empatia é você chegar num ambiente e com um sorriso, com o seu semblante, com a sua postura pessoal, você já construir ali naquele ambiente uma harmonia com as outras pessoas, né? E, finalmente, práticas sociais, né? Desenvolver a habilidade de se relacionar com as pessoas, saber elogiar, saber dar atenção, saber interessar-se pelos outros, né? A partir daí você vai conseguir, inclusive, trabalhar em equipe. Então, esses são os 5 fatores necessários para você desenvolver a sua inteligência emocional, né? E para fechar esse conceito, nós trazemos uma reflexão. Os estudos, esses mesmos estudos, mostraram uma coisa interessante. As pessoas de grande sucesso, as pessoas de grande desempenho, também tinham em comum um fator, que era a paixão por aquilo que elas faziam, né? A paixão pela sua profissão. Então, a gente não pode conceber um médico de sucesso que não goste de medicina, um advogado de sucesso que não goste da advocacia, um engenheiro de sucesso que não goste da engenharia, né? Para ter sucesso, para ter alto desempenho, você precisa gostar daquilo que você faz. E as pesquisas apontam para isso. As pessoas que gostam do que faz têm muito mais facilidade de alcançar o sucesso. Então fica essa mensagem a todos que a inteligência emocional hoje é um fator fundamental para o sucesso, para o desempenho profissional. Só a inteligência emocional consegue fazer com que a sua competência técnica seja transformada em algo útil para a sua organização.